galera, sejam bem-vindos a mais um novo semestre. Para quem não me conhece, eu sou José Augusto. Semestre passado eu dei a monitoria para vocês de Anatomia 1. Atualmente eu estou no quarto período de Educação Física Bacharel e esse semestre eu vou estar acompanhando vocês aí novamente, tentando passar um pouco do que eu sei e tentando converter algumas coisas que o professor fala para a forma informal que o aluno entenda mais fácil, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco do sistema cardiovascular, que também pode ser conhecido como sistema circulatório. Vou falar a definição, explicar por que ele pode ser conhecido como sistema circulatório também. E dar uma breve palhinha assim, de como você vai gravar. Definição dele. É um sistema fechado, constituído por vasos que distribuem o sangue para tecidos e pelo coração, que é a principal bomba propulsora deste sangue. Ou seja, a gente já tem aqui várias possíveis questões. Uma delas, qual a função do coração? Fazer justamente essa propulsão de sangue, do sangue para ele circular em torno do nosso corpo, levando o sangue para as outras partes do nosso corpo. E por que ele pode ser considerado sistema circulatório também? Lê essa parte aqui, ó. Distribuem o sangue para tecidos. Para a gente distribuir o sangue para os tecidos, o coração vai fazer o quê? Ele vai contrair, que é a chamada sístole, e nessa contração, o que vai acontecer? O sangue vai começar a circular dentro dos vasos, das artérias, até chegar toda a parte do nosso corpo e voltar para o coração. Então, quando o coração contrai, sístole. Quando o coração relaxa, diástole. Aí a gente tem aqui os vasos, tem as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. A principal função desse sistema, levar oxigênio e nutrientes às células. Agora a gente vai falar a localização, dimensão, peso e limite. É o seguinte, muita gente peca no seguinte, acham que o coração está 100% do lado esquerdo. Errado. O coração se localiza na região do mediastino, ou seja, ele está um pouco aqui para o meio. Ele não é 100% no lado esquerdo. Ele está um pouco aqui para o meio. E digo para vocês que tem algumas pessoas que são meio bizarras aí, possuem alguma anomalia, não se sabe direito. Então algumas pessoas têm um coração um pouco mais para o lado esquerdo, ou um pouco mais para o meio, ou muito centralizado. Vai de indivíduo. Os limites. Externo e costelas, diafragma, pulmões, grandes vasos, traqueia e esôfago. Olha só, externo e costelas, a gente falou em Anatomia 1. O externo e as costelas ainda tem a função de proteger os órgãos vitais, pulmões, diafragma, coração, ou seja, a gente pode, se a Natasha perguntar assim, qual coisa que protege? Qual coisa que protege o coração? O externo, as costelas e assim por diante. Agora a gente vai falar das camadas da parede cardíaca. A primeira delas é o pericárdio, que é uma membrana que reveste o coração. Então aí a gente já tem essa membrana, ela além de revestir, ela protege o coração. Então a gente tem uma possível questão. Qual é a principal função do pericárdio? Proteger o coração. Ela restringe o coração à sua posição no mediastino, ou seja, ela fixa, embora permita suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas, sístole e diástole, e rápidas. O pericárdio consiste em duas partes principais: pericárdio fibroso, pericárdio seroso. Pericárdio fibroso é a camada mais externa do pericárdio, ou seja, o pericárdio ele se divide em dois. A camada mais externa, ou seja, a primeira camada, a camada de fora, é o pericárdio fibroso. O pericárdio seroso é a camada mais interna, ou seja, a parte de dentro. Passando um pouco adiante, a gente tem o epicárdio, é uma delgada lâmina de tecido seroso. O epicárdio é contínuo a partir da base do coração, com o revestimento interno do pericárdio, denominado camada visceral do pericárdio seroso. A gente tem aí também o miocárdio. Lembre-se, mio igual a músculo. É a camada média e mais espessa do coração. É composto de músculo estriado cardíaco. Também já falamos em Anatomia 1. É esse tipo de músculo
que permite a contração cardíaca, ou seja, é esse tipo de músculo que vai fazer a sístole, beleza? E endocárdio, endo, dentro, é a camada mais interna do coração, é uma fina camada de tecido liso e brilhante que permite que o sangue corra facilmente sobre ela. Então, por que ela é uma camada fina de tecido liso? Justamente para facilitar que o sangue passe por ela. Simples. O endocárdio também reveste as válvulas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. Aqui a gente tem tudo isso que eu falei para vocês, desde o pericárdio até a parede cardíaca, tudo direitinho. Mas isso eu não vou falar. O foco principal aqui é a parte prática disso, é fazer com que vocês entendam e depois vocês podem tranquilamente pegar essa matéria. Se precisarem, eu vou passar meu contato, vocês me chamam no WhatsApp ou por e-mail e eu mando esse slide para vocês. Mas esse slide, todas as informações foram tiradas do slide da Natasha, beleza? Agora, configuração interna do coração. O coração ele possui 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as camadas superiores que recebem sangue rico em gás carbônico. Toda vez que vocês perceberem a imagem em azul daqui por diante, seja aqui no desenhozinho do coração, seja onde for, esse sangue em azul está rico em gás carbônico. E os ventrículos são as camadas inferiores que bombeiam o sangue. Está em vermelho, rico em CO2, para fora do coração, ou seja, esse sangue entra pelos átrios e sai, esse sangue entra pelo átrio e sai pelo ventrículo rico em oxigênio, beleza? Aí a gente tem o septo interatrial e o septo interventricular, beleza? Aí a gente tem as válvulas cardíacas, a válvula aórtica, válvula mitral, válvula pulmonar, essa não tem como errar, essa aqui, e a válvula tricúspide. A válvula mitral também pode ser chamada de válvula bicúspide, tá? Aí a gente tem o porquê delas serem válvula bicúspide e tricúspide, é justamente por ter 2 aberturas ou 3. Não é 2 aberturas, é como se fosse, na imagem tá aparecendo, é como se fosse meu dedo, ó. Tricúspide tem 3, ela vai abrir assim. Bicúspide, ela vai ter só 2 e vai abrir assim, correto? Passando um pouquinho adiante, a gente tem o que eu falei para vocês, ó. A sístole é um movimento de contração e a diástole é quando o coração relaxa, beleza? Aí a gente tem a sístole cardíaca, é a contração do músculo cardíaco, ou seja, é a contração do coração. Sístole atrial, impulsiona o sangue para os ventrículos. Assim, as válvulas atrioventriculares estão abertas à passagem de sangue e a pulmonar e a aórtica estão fechadas. Sístole ventricular ou diástole. As válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares abertas à passagem de sangue, beleza? Ou seja, na sístole atrial, que são, na realidade são os 2 átrios, o átrio esquerdo e direito, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter as válvulas, os átrios, espera aí, deixa eu achar aqui. A gente vai ter os átrios, oh, Jesus. Aqui, ó. A gente vai ter os átrios e os ventrículos, beleza? Aqui, ó. Os átrios estão em cima e os ventrículos embaixo. Então, o que vai acontecer? Na sístole atrial, impulsiona sangue para os ventrículos, ou seja, para baixo. E assim, as válvulas atrioventriculares estão abertas à passagem de sangue e a pulmonar e a aórtica estão fechadas. É igual tá nessa imagem aqui, ó. Ela recebe a sístole, ó, passou a sístole e vai para o ventrículo. Agora, foi para o ventrículo, fecha e passa para depois ir para o pulmão e para o resto do corpo.
correto? Aí a gente tem aqui o sistema de condução, que são os impulsos elétricos. E agora a gente vai falar da vascularização do coração. A irrigação do coração é assegurada pelas artérias coronárias e pelo seio coronário. As artérias coronárias são duas, uma direita e outra esquerda. Elas têm este nome porque ambas percorrem o sulco coronário. Então, se a Natasha perguntar para vocês a origem do nome, é porque elas percorrem o sulco coronário, beleza? Bom, agora a gente tem aqui a anatomia dos grandes vasos. Esse que tá em rosa aí para vocês é a artéria pulmonar. Essa que está em azul, na parte de cima, veia cava superior. A que está lá embaixo, veia cava inferior. A gente tem essa em amarelo, laranja, a aorta. Aí a gente tem o seguinte, ela é a aorta, ela virando arco aórtico, e depois mais à frente a gente vai ver essas três setinhas que estão para cima, que elas ainda se dividem mais. Essas quatro que estão mais ou menos em roxo são as veias pulmonares. Aí a gente vai ter o seguinte, a gente tem aqui também na imagem a válvula tricúspide. Aí a gente tem o verdezinho claro, o átrio direito. Embaixo a gente tem o ventrículo direito em azul. Lá do outro lado, superiormente, a gente tem o átrio esquerdo, a válvula mitral ou bicúspide. Lá embaixo dela a gente vai ter ventrículo esquerdo, ali a gente vai ter a válvula aórtica e depois sai para a aorta, beleza? Bom, agora a gente tem aqui o seguinte, existem duas circulações. Por que eu falei que pode ser chamado também de sistema circulatório? A pequena circulação e a grande circulação. Eu vou ler para vocês e depois vou explicar de uma maneira mais simples. O sangue pobre em oxigênio entra no ventrículo direito, ou seja, sangue pobre em oxigênio, ele vai estar rico em gás carbônico, então ele vai vir teoricamente azul. Ele não é azul dentro da gente, tá? É só para vocês imaginarem. O sangue pobre em oxigênio entra no ventrículo direito e, passando pela válvula pulmonar, é bombeado para as artérias pulmonares, dirigindo-se para os pulmões. Neste, ocorre o processo de trocas gasosas que eliminam o gás carbônico do sangue e o tornam rico em oxigênio. O sangue rico em oxigênio passa pelas veias pulmonares e retorna para o coração, entrando no átrio esquerdo. Então a gente está tendo, na realidade, a visão de como o sangue está circulando no nosso corpo. Do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo pela válvula mitral ou bicúspide. Do ventrículo esquerdo, o sangue rico em oxigênio passa pela válvula aórtica, seguindo pela artéria aorta para a circulação corporal. Após atingir os tecidos do corpo, o sangue pobre em oxigênio retorna pelas veias cava superior e inferior, chegando ao átrio direito e indo ao ventrículo direito através da válvula tricúspide, recomeçando o processo. Quando a gente fala de pequena circulação, é o seguinte, o sangue vai sair do coração, pobre em oxigênio, vai para o pulmão, volta rico em oxigênio, volta para o coração. Isso é pequena circulação, ou circulação pulmonar. Quando esse sangue sai do coração, ele vai percorrer todo o nosso corpo. Ele está rico em oxigênio, saiu do nosso coração rico em oxigênio, percorreu todo o nosso corpo e depois voltou para o coração, é grande circulação, beleza? Aí aqui a gente tem só como funciona o processo. Então, o número 1 é circulação pulmonar ou pequena circulação, olha só. O sangue pobre em oxigênio está no ventrículo direito, vai através da válvula pulmonar para a artéria pulmonar. Lá no pulmão, esse sangue pobre em oxigênio se torna rico em oxigênio, vem pelas veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Fechou. Do ventrículo esquerdo ele está rico em oxigênio,
ele vai passar pela válvula aórtica, passa para os tecidos do corpo, ou seja, passou pela válvula, percorreu a aorta, percorreu o arco aórtico e desceu, foi lá nas pernas, foi no braço. Quando ele está voltando para o coração, que ele entra pela veia cava inferior e superior, ele já está pobre. Ele voltou lá de baixo e aqui de cima pobre em oxigênio. Ou seja, ele está rico em gás carbônico. Entrou pelo átrio direito, passa pela válvula tricúspide, cai no ventrículo direito. Depois volta para o processo da pequena circulação. E a grande circulação também pode ser chamada de circulação sistêmica, beleza? Aí é que tá tudo isso que eu falei para vocês. O sanguezinho azul, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E o sangue vermelho está rico em gás carbônico. Olha aqui o que eu falei para vocês. A pequena circulação é simples. Saiu do coração pobre em gás carbônico, voltou para o coração rico em oxigênio. Minto. Saiu do coração pobre em oxigênio e rico em gás carbônico e voltou para o coração rico em oxigênio. Pequena circulação ou circulação pulmonar. Saiu do coração, percorreu o corpo todo, distribuiu o oxigênio, pegou o gás carbônico e voltou para o coração, circulação sistêmica ou grande circulação. Beleza?